Fala, prevencionista, tudo bem? Bom, dentre várias perguntas que chegam regularmente, né, uma acaba se repetindo, né? De vez em quando eu recebo essa pergunta, então vamos abordar ela no vídeo de hoje. Bora lá! Devo utilizar o CBO, o Código Brasileiro de Ocupações, no PPRA, no LTCAT, no laudo de salubridade, ou talvez no PGR? Eu devo utilizar o CBO? Né? Quando chegar o momento de eu descrever as atividades, eu devo levar em consideração o CBO, o Código Brasileiro de Ocupações? Vamos dar uma olhadinha na NR1, né? Quando se fala de PGR, ela vai dar alguma diretriz para a gente. Quando ela fala lá na etapa de identificação de riscos, né, que é um dos momentos onde nós faremos a descrição das atividades do trabalhador, olha o que a norma diz. Ela diz que a etapa de identificação de riscos deve incluir a identificação das fontes ou circunstâncias. Mas peraí, se eu usar uma descrição da atividade do trabalhador genérica, será que eu vou conseguir falar sobre as fontes de risco dele? Mais um outro trecho aqui da norma me chamou a atenção, lá quando ela fala na etapa de análise de acidente de trabalho. As análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas e considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades, olha lá, efetivamente desenvolvidas. Opa! Então, quando a gente fala sobre análise de acidentes do trabalho e doenças, a norma é bem clara. Atividades efetivamente desenvolvidas. E também quando a gente fala sobre análise de risco, o processo é similar. Afinal, para que a gente faz análise de risco? Nós fazemos análise de risco para entender o cenário, né, o contexto do ambiente em que o trabalhador está inserido e promover medidas preventivas. Ora, se a minha descrição das atividades do trabalhador é genérica, é feita com base no CBO, eu corro o risco de ter medidas preventivas que não fazem jus aos verdadeiros riscos presentes no ambiente de trabalho. O que é o CBO? O Código Brasileiro de Ocupações. São códigos com descrições genéricas a respeito da atividade do trabalhador. E a pergunta é, você vai usar uma descrição genérica para descrever a atividade do trabalhador? Isso não pode, de certa forma, prejudicar, né, a visão que a gente tenha do que o trabalhador faz? Sim, pode prejudicar, sim. Ademais, quando foi criado o CBO? Né? 1977. Rapaz, em 1977 eu nem era nascido ainda. Será que realmente o CBO consegue observar o que o trabalhador faz? Será que ele consegue descrever o que o trabalhador faz? De 1977 para cá, os ambientes de trabalho mudaram muito, sim ou não? Absurdamente, né? A tecnologia, novos maquinários, novos processos de trabalho, novas ferramentas. Outra questão também que não é contemplada no CBO é que o trabalhador hoje nas empresas, na maioria das empresas, ele tem que ser polivalente. Ele tem que jogar muito bem na atividade dele. E a atividade dele, além de ter mudado de 1977 para cá, em muitas empresas, o trabalhador, além de fazer a atividade dele, tem que ajudar em outros setores, tem que interagir com outros setores. E o CBO não observa isso. Então, meu amigo e minha amiga, não faz nenhum sentido utilizar a descrição das atividades do CBO no seu documento. Ah, Nestor, mas o CBO ele é registrado, então ele tem valor. O CBO tem valor como descrição genérica, mas não dentro de um programa de segurança, onde eu preciso daquela descrição do que o trabalhador realmente faz para promover medidas de controle. Ok, se eu não for usar o CBO para descrever as atividades do trabalhador, o que é que eu posso utilizar? Tem muitas coisas. Por exemplo, um processo, né, que você pode utilizar para você descrever a atividade que o trabalhador realmente faz é o seguinte. Primeira coisa, cheguei na empresa para fazer um trabalho de insalubridade, PPRA, PGR, etc.
observar os documentos e programas da empresa, para descobrir o que eles dizem lá que o trabalhador faz. Eu vou me basear por eles? Não. É só para eu ter uma visão geral do que os documentos descrevem que ele faz, para depois eu ir até o ambiente de trabalho e investigar por mim mesmo. Então, a primeira coisa, observar os documentos da empresa. Segunda coisa, volta pela planta. Dá uma olhada ampla no ambiente de trabalho para entender o que aquela empresa fabrica, o que ela gera, o serviço que ela oferece, conhecer o ambiente de trabalho de forma geral. Dei uma andada geral na empresa para entender o processo de trabalho geral dela. É hora de eu ir até o posto de trabalho do trabalhador, que eu quero fazer esse levantamento das atividades dele, ir até o posto de trabalho dele e conversar com ele, perguntar para ele como ele desenvolve as atividades dele, quanto tempo, em média, ele trabalha naquela função. Ele fica o dia todo lá? Ou na função dele ele fica 4 horas em um setor, 4 horas no outro? Assim eu consigo observar o que o trabalhador realmente faz na sua jornada de trabalho. Depois que ele me passa essa descrição do que ele realmente faz, o que mais que eu posso fazer? Eu posso e devo observar o que ele realmente faz. Vou tirar um tempo, ficar com a minha pranchetinha lá, vendo o que ele faz. Claro, sem interferir, o objetivo é que ele desenvolva a atividade normalmente. Aí sim eu vou ter uma visão do que o trabalhador realmente faz. Baseado no quê? Repetindo, observar os documentos da empresa, volta pela planta, entrevista com o trabalhador e, em quarto, uma observação do que ele realmente faz. Com base nesses itens, aí sim eu posso descrever a minha descrição do que o trabalhador realmente faz. E essa descrição é a que vai lá para o inventário de risco do PGR, vai para a planilha de reconhecimento de risco do PPRA, vírgula, etc. O que eu observei e o que eu apurei que o trabalhador realmente faz. É importante que o profissional de segurança tome um cuidado nisso tudo, que ele descreva no documento a data em que ele fez a visita de campo. Por quê? Pode acontecer de que a forma como o trabalhador desempenha a atividade dele mude com o passar do tempo. Isso é até natural. Então eu preciso descrever que isso foi observado no dia tal, hora tal, na empresa tal e setor tal. É uma foto do que o trabalhador realmente fazia naquele momento, mas que com o passar do tempo também pode mudar. E aí você amarra a responsabilidade daquela sua observação àquele dia específico, àquela condição específica no qual, se mudar o layout, se mudar maquinários, se alterar a quantidade de trabalhadores, pode haver mudanças até significativas em como o trabalhador realmente realiza, desenvolve as suas atividades. Bacana? Espero que você tenha gostado de saber mais sobre isso, né? Espero que essas reflexões tenham te ajudado a você descrever a atividade do trabalhador. E aproveito para lembrar que o curso Descomplicando o GRO e o PGE está com vagas abertas. Isso mesmo. E todo mundo que se inscreve no curso Descomplicando o GRO e o PGE presencial ou EAD ganha essa apostila. Nesse exato momento, desde que eu gravo esse vídeo, estamos com vagas abertas para o curso Descomplicando o GRO e o PGR no formato EAD. O link está na descrição do vídeo. As vagas já se encerram semana que vem. Então corre lá e pega a sua. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou-se!